Então, agora, vamos dar início à nossa reunião, dando as boas-vindas a todos encarnados e desencarnados que estão aqui, especialmente aqueles irmãos que nos visitam pela primeira vez, que todos possam ser acolhidos com muito amor, com muito carinho, e fazer dessa casa a sua casa, a casa onde nós chegamos e conseguimos encontrar um pouco de paz, serenar os nossos corações, nos fortalecer para a nossa caminhada no dia a dia. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os itens que serão tratados hoje é dos 5 e 6, o óbolo da viúva. E quem vai trazer o estudo para a gente é o nosso companheiro Mauro Barbosa, do Centro Espírita de Jacarepaguá, a quem nós envolvemos com muito carinho, para que ele possa trazer com muita clareza os seus estudos e que nós possamos aproveitar ao máximo, porque realmente é dentro do Evangelho que nós encontramos o apoio, a sustentação e a orientação para seguirmos em frente. Vamos pedir à nossa companheira Marisa para fazer a leitura da página inicial. Essa página é esmola. Esmola, pela psicografia de Emmanuel, o livro Fonte e Vida. Não, se eu botar o óculos, não vai chegar. Do livro Fonte Viva, capítulo 60, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, esmola. Dai antes a esmola do que tiverdes. Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele, e em circunstâncias alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus,
nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar o nosso espírito às reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos odeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa e que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes, sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todos. Emmanuel, Fonte Vida, capítulo 60. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de termos reservado no nosso dia esse momento para te encontrar, abrindo os nossos corações para te receber, Senhor, e receber também os teus ensinamentos. Como já falamos, são os ensinamentos que vão nos levar ao caminho, a um caminho melhor, ao verdadeiro caminho. Que possamos, Senhor Jesus, nos unindo a Ti, nos unindo aos nossos benfeitores, aos nossos mentores, aos dirigentes desta tarefa, iniciarmos a nossa reunião em paz, harmonia e com proveito dos Teus ensinamentos na nossa vida. Envolva-nos a todos e pedimos então a permissão para iniciarmos a nossa reunião. Graças a Deus. Mal. Ótimo. Obrigado. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Paz de Jesus esteja com vocês. É com muita alegria, muita satisfação que eu retorno aqui na casa de Chico Xavier, que sempre me recebe com muito carinho. E até me desculpe se eu deixei de falar com alguém, porque a gente chega, né, e recebe esse calor humano. Eu digo que, já falei isso para o Eliel, se você não acredita naquelas coisas assim, o ambiente, né, a gente nos fala assim, aquele ambiente não estava bom, aquele ambiente, a gente sabe dizer o que é. Se você não acredita, vem aqui. É que a gente chega, a gente sente um ambiente agradável, você se sente acolhido. E é com muita alegria que nós estamos aqui para falarmos do Evangelho, né? E a palavra de início, né, no Fonte Viva, já nos deu um resumo do nosso estudo, essa questão da esmola, né, que sempre foi uma questão nevrálgica, né, para todo cristão, e não, por que não dizer para nós espíritas, dá a esmola para aquele que pede. Quem mora aqui na freguesia Pichincha, ultimamente, está parecendo ser na cidade, né? A gente em cada esquina encontra 4, 5, 6 pedintes. Teve um dia que eu já estava assim, gente, daqui a pouco eu estou pedindo, porque eu saí de casa com, sei lá, 15, 20 reais, voltei sem nada. Porque a gente acaba
se sensibilizando mesmo. Não tem como você ver uma mãe, elas ficam paradas nos bancos, naqueles lugares, Casa do Biscoito, que já sabe mais ou menos o lugar. Você vê, eu sou cliente Bradesco, eu sou das antigas. Eu gosto de ir lá no banco, na caixa eletrônica. A gente fica assim, usa o aplicativo. Eu falei, querida, eu trabalhei, eu sou dinossauro de TI. Você não sabe o que. Antes de você pensar em vir a esse mundo, você estava lá ainda preparando a tua reencarnação. Eu já estava trabalhando com computadores, eles sabem que iam daqui até lá do outro lado. Então, essa coisa de ficar fazendo coisa séria em maquininha não é comigo, é para jogar, é para ver, para falar. Eu gosto de ir no banco. E aí o Bradesco fechou sábado, né? Porque estava fazendo uma verdadeira moradia ali na tendas. Eu chegava sábado ou domingo lá fazer alguma coisa, mas eu vejo quantas pessoas eu vejo lá. De sábado, aí eu explico, ó, tem um lá no Pichincha, tem um lá ali que fechou o Bradesco com a Nilva. Eu não vou ficar contando essas coisas aqui. Mas nós, idosos, estamos assim, sofrendo com esse empobrecimento, essa desigualdade enorme de riquezas que existe no mundo. E não é agora, é da época de Jesus, porque nós vamos falar o quê? Do óbolo da viúva. Por que o dinheiro ainda é o grande bezerro de ouro da humanidade? Porque há uma desigualdade tão grande. A minha mulher tem mania de ver um programa lá na Discovery, Casa na Praia. Aqueles americanos porque tem alguns americanos, olha, eu não sei quem, eu sei quem gosta dos americanos, mas o americano ele vive no mundo de Nárnia, né? Então eles ficam lá naquelas, eu vou comprar uma casinha aqui na Costa Rica, no Panamá, mas é cada praia, gente. E aquelas casas assim de 900 metros quadrados, achei pequena. Eu falo, gente, eu moro 40 e poucos metros. O que ele achou pequeno é maior do que o meu apartamento. E aquilo vai me dando uma gastura, porque é muito luxo, e eles assim achando aquilo tudo. Aí eu queria mais próximo do mar. Aí eu falei, pô, tem uma casa dentro d'água, aqui tá cheio de profita, vai lá, vamos. Então, às vezes, me dá um nervoso isso. E o que acontece? Se acontece comigo, não vai acontecer com quem está na rua, com quem está precisando. Quantas vezes já passei na freguesia e ouvi assim, as pessoas ajudando, não sou eu não, tá? E alguém fala assim, alimentando a mendicância. Você acha que essa mulher, com esse monte de filho, e aí começou a falar da vida da mulher como se ele conhecesse, fosse profundo conhecedor da história daquela senhora. E aí eu fiquei assim calado, ouvindo ele falar, porque isso é um absurdo, eu já estava ali com o dinheiro, já botei uma carteira. Porque isso é um absurdo, e veio no meu ouvido, ali eu entrando, eu tenho que entrar aqui na Pacheco, mas só vai me ouvir. Porque o mundo está polarizado, não é? O mundo, tudo está tudo, qualquer coisa, se você perguntar, o mosquito da dengue, pronto, vai estar polarizado. Qualquer assunto que você falar hoje está polarizado. Tem uns contra e tem uns a favor, não tem meio termo. Ou você é uma coisa ou você não é, e aí quem não é inimigo de quem é. Eu não entendo. Não é? Então, eu não sou propagandista, porque nesse ano de 2024, em todo lugar, toda casa que eu vou falar, eu comento sobre a série The Chosen, né, que é uma série que está passando aí, que o povo está até... Eu não faço parte da produção. Mas você veio junto com eles para o Brasil, eu falei, não, é que eu achei uma proposta interessante, falar dos apóstolos. Na época de Jesus nós não conhecemos, mas eles também tinham dúvidas de dar, dos ensinamentos, que nós vamos ver ao longo da viúva. Gente, tem que interpretar Jesus, não é um enigma. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes de sair, a minha mulher falou assim, olha que coisa interessante, uma senhora de 90 anos vai fazer a 5ª faculdade. Eu falei, nossa, eu quero saber disso aí, porque isso me interessa. Ela já fez física, bioquímica, teologia, uma outra que eu esqueci, agora ela vai fazer jornalismo. Eu falei, pô, está ocupando a mente dela, né? Está fazendo uma coisa boa. Isso é ruim? Não. Isso é bom. Mas eu digo para vocês, às vezes, como eu disse na página, é mais fácil você ter
já fizeram prova de raciocínio lógico, né? Aquele negócio, aquela sequência de números 1, 99, abacaxi e uva, qual é o próximo? Eu sei lá, gente, que lógica é essa? E eu gosto, eu fico ali tentando decifrar, eu gosto dessas coisas, né? Erro quase todas. Mas eu falo, que lógica, e tem lógica as coisas. Mas às vezes é mais fácil você decifrar um enigma desse, raciocínio lógico, você ser formado em física, do que você aprender a ciência do amor. Porque essa é a grande... Jesus trouxe a Boa Nova uma ciência, a ciência do amor. E essa ciência precisa ser estudada. E a doutrina espírita, Kardec. Como veio o advento? Só para... Tem alguém aqui pela primeira vez que eu estava de costas? Primeira vez aqui que viu a doutrina, mas é a primeira vez no centro, né? Mas conhece, né, os fundamentos, aquela base, nós somos eternos, nós estamos aqui, não é, de passagem, eu estou Mauro, e não sou Mauro. E, como diziam lá no meu tempo, em 1970, quando tinha trocador, né, tirando o trocador e o motorista, o resto é tudo passageiro. Então, nós somos passageiros numa grande viagem. Eu sempre gosto de dizer que nós estamos num trem, eu adoro trem. Estamos num trem, só que nós entramos numa determinada estação, mas não sabemos aonde vamos saltar. E aquele homem que fica lá atrás do bilhetinho do trem, ele que vai dizer, olha, você vai saltar aqui. A viagem é o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo dentro do trem? Tumulto, apaziguando as confusões, estávamos conversando agora sobre isso, confusões que acontecem o tempo todo, por causa de futebol. Então, voltando à esmola, a esmola ainda é um grande enigma, um grande divisor de águas. E Jesus, no óbolo da viúva, ele fala, ele desvenda nessa ciência maravilhosa do amor, como se dá a esmola. E o Emmanuel e Chico resumiram muito bem. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, que já diz tudo, não é? Sobre a caridade, seja ela qual for. A palavra esmola ficou igual a palavra caridade, né? A palavra amor, ficou meio banalizado. Então a gente precisa resgatar algumas coisas, porque o mundo anda muito materialista demais. Mesmo aqueles que se dizem cristãos, ou muçulmanos, ou islâmicos, não importa, ou católicos, ou protestantes, há neles, há em todos nós ainda muito dessa presença material. E nós vamos entender o porquê. Nós vamos juntos aqui, porque coincidentemente, eu ganhei um livro do Vinícius Lara, nunca tinha lido nada do Vinícius Lara, e ele toca num ponto interessante sobre o porquê que o mundo está tão assim materialista, né, frio, mesmo com essa globalização que nós estamos falando aqui e sendo filmados. E muitas casas estão fazendo isso. Estão atingindo um público-alvo muito maior do que se atingia antes. No item 5 e 6, como a nossa irmã falou, do capítulo 13, que fala que não sabe a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita, ou seja, não fica alardeando o bem que você possa fazer, faz esconde, faça para que Deus veja, não é para que todo mundo saiba. Eu me lembro, nunca vou esquecer disso. Uma criança experiência, estou fazendo alguma coisa errada? Não, que isso não é uma coisa errada. No Criança Esperança, de muitos anos atrás, o dono do Bradesco era um senhor, esqueci o nome dele agora. O setor, acho que é do Itaú, né? O dono do Bradesco era um senhor assim. E ele estava, na época que os Criança Esperança estavam começando, ele estava dando um cheque. Na época tinha cheque, gente. Lembram do cheque? Um cheque, acho que de 1 milhão. Mas era tanta... O cheque ficava assim, né? Era tanta gente fotografando aquele cheque, ia fazendo aquele alarde. O bem vai ser feito, o bem não se perde, um bem nunca se perde. Mas aquele valor para ele está fazendo um alarde, estava fazendo um alarde tão grande. Né? A caridade
ela não é... Jesus fez alarde de alguma coisa que ele pegou. Jesus via em carruagem. A única vez que ele veio, que ele não foi andando, ele entrou em Jerusalém sentado no quê? Num burrico, né? Ele não via de pombo. Os apóstolos, né? O The Chosen mostra muito isso, né? Aquelas pessoas simples. O único que tinha, assim, os dois únicos que tinham assim, um conhecimento maior, que era Mateus, que foi o discípulo que escreveu enquanto vida, e Judas Iscariotes, que ele mesmo, vocês sabem, Judas, todos os discípulos tiveram que, digamos assim, deixar as suas profissões de origem para seguir Jesus. Judas Iscariotes ele deixou como tesoureiro, porque ele precisava. Ele viu que estava crescendo muito a obra, ele precisava de alguém para... Tanto que no Chosen fala, quando ele falou, eu não funciono assim não, mas eu entendo bem de finanças, quem tratava das finanças era o Tomé. E ele falou, não, vou deixar você tratar das finanças. Ele já sabia. E era interessante nesse Chosen, a gente vê que os discípulos ficavam assim, o que ele vai fazer amanhã, hein? Ninguém sabia. Aí ele chegava, amanhã você vai para lá, você vai para cá. E aí, o que essa série me fez pensar? Tem horas que ela é cansativa, tem 2 horas cada capítulo, por isso que ela estreou no cinema na 4ª temporada. Aí eu vou lá no avanço, porque eu gosto das partes, e tem uns dramas, tem umas coisas porque faz sucesso, né, gente? Aí entra o quê? O dinheiro. Mas ela tem uma mensagem que é o seguinte: qual é o meu papel nesse apostolado? A gente acaba se perguntando. Eu estou na 3ª temporada, na parte que o Pedro está danado com Jesus, está danado mesmo. Está danado, não quer nem ver Jesus pintado. E Jesus não está nem aí, deixa ele que está lá com as coisas dele. Então, você vê que eram pescadores humildes, homens fortes. Teve uma hora que Simão Zelote chegou, eu vou lhe defender. Zelote hoje seria digamos assim, um fora da lei, né? Eu não vou dizer a palavra aqui, mas ele estaria-se à margem, né? Porque naquela época tem muita diferença de hoje. Quem tomava conta da cidade da Judéia? Os milicianos, que eram romanos. Né? A religião era aquilo, né? Se não seguisse lá a ditadura, né, dos fariseus, já era. Tinha o governador Herodes, que também era uma coisa meio paralela. Então, era tanta gente mandando e todo mundo tendo que obedecer a essa hora, aquela hora. Era uma época, talvez, tão ou mais difícil que a nossa. Porque a nossa ainda tem uma legislação, nós somos um Estado independente, assim, a Constituição, que a Constituição é muito bonita, mas naquela época não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Jesus estava ali, convivendo com todos eles na boa, sem discussão, sem nada, porque ele trouxe essa ciência do amor. Então, o Álvaro da Viúva, ele diz o seguinte: estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, que é uma caixinha onde se botava, tipo hoje, antigamente as urnas eletrônicas eram de papelão, né? Era um gasofilácio, você botava o seu voto. O gasofilácio era uma caixa onde você botava sua doação. Sentado de frente do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, por isso que eu comentei, né? Esse fato, sem julgar, sem nada, já até desencarnou. Um fato apenas de uma pessoa que a televisão foi lá e mostrou a doação dele. Então é isso, ele via que muitos ricos faziam assim, eu estou botando aqui, hein? Estou botando, hein? Não tinha foto, mas tinha testemunha, né? E muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou e deixou, né? 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada um. Chamando seu discípulo, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Que todos os outros deram do que lhes abundava, ao passo que ela deu o que lhe falta. O mesmo tudo que tinha para o seu sustento. Está em Mateus, capítulo 12,
versículo 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. E eu já vou ler rapidamente aqui para a gente depois discutir tudo, rapidamente. O item 6 são as observações de Kardec. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que deseja por falta de recursos suficientes. Quanta gente já... Eu mesmo, hoje eu estou quebrado, tá nada, tá ligado, estou quebrado, não estou podendo. Vamos dividir, tá? A caridade material, depois a gente falar da caridade mais difícil, a moral. Porque material, às vezes, tem R$2, vai lá e bota. E a moral? Eu queria... Porque eu já fiz parte de uma caravana muitos anos, muitas décadas, 30, 40 anos, que ia para o centro da cidade dar sopa, domingo à tarde. E aí eu era, como dizia na expressão, né, o papo novo, né, estava indo pela segunda, terceira vez, e o grupo, né, era enorme. E o Marivaldo, que era o coordenador do grupo, conhece muito, ele tinha bastante experiência com esse tipo de trabalho, que depois teve que acabar por causa da segurança, né? Iam muitas mulheres, e era igualzinho, os homens mais fortes ficavam em torno. Eu era muito jovem, ranzinho fininho, né? Aí eu ficava ali, eu não tinha condição de proteger ninguém. Os novos ficavam no meio, as mulheres ficavam à frente, junto com... Ele fazia tudo muito bem feito. E a gente saía da Praça Tiradentes às 5 horas e aí, num dia desses aí, nós encontramos um senhor muito carente. Ele se levantou, o Marivaldo, o que você quer? Ele falou, nada, um abraço. O cheiro vinha lá, eu estava lá atrás, e aí eu e um amigo que nós começamos a nos esconder, que o Marivaldo começou a olhar, vamos ver quem é que vai te dar um abraço. E eu me escondendo, e ele falou, não deu outra, é você, vai lá e abraça ele. Aí eu fui lá, juro para você, gente, ele estava, sei lá, acho que a vida inteira sem tomar banho. Mas ele tinha um olhar, uma coisa nele, sabe o que é aquela ciência que a gente desconhece? Aí ele olhou para mim, eu quero um abraço, mas eu não quero um abracinho, não, eu quero um abraço forte. Respirei fundo, falei, então eu vou lhe dar um abraço forte. Deu aquele abraço. Quando ele me abraçou, a primeira sensação foi, eu não vou ligar para vocês, foi difícil. Mas ele falou para mim, isso vale muito mais do que qualquer esmola, qualquer coisa que você me... Então me abraça forte e faz saber que você ama e imagina que seja eu. Ele me dá uma lição. E dali em diante ele fez o seguinte, agora que eu já estou alimentado, porque já veio outras caravanas, eu vou levar vocês aonde quem está precisando. E nós seguimos aquele homem de 5 da tarde até as 8 da noite. E ele conhecia cada... E olha que eu achava que conhecia isso na cidade. Ele entrou em cada rua. Aí você vê ali, aquele monte de papelão, você suspendia, tinha 30, 20, 40 pessoas ali debaixo. E no final nós voltamos, deixamos ele lá, ele falou, muito obrigado por tudo. Eu falei, você não quer nada, absolutamente nada. Eu falei, só não quero que ele dê outro abraço, pô. Dá outro abraço e outro. Mas eu fiquei ajudando esse grupo, acho que uns de 5 a 10 anos. A cena que eu mais me lembro é essa. Porque ele fez uma caridade para mim, não foi eu que fiz uma caridade para mim. Foi ele quem fez para mim. Ele me ensinou, é assim que se dá, entendeu? Eu não quero nada material seu. Eu quero que você me dê alguma coisa de você. E ele sabia que eu não podia, ele falou, pensa em alguém que você ama muito e joga esse abraço nessa pessoa, através de mim. Eu me perguntei, eu estava começando a estudar, esse homem é uma gênero. Esse homem incorporou, esse é um espírito iluminado que estava aqui, porque nós nunca mais, gente, pelo menos no tempo que eu tive, nós procuramos aquele homem, nunca mais encontramos. Então, são coisas assim que a gente vai acumulando de experiência, de lembrança, e vai colocando, né, aprendendo que realmente é uma ciência do amor, a ciência de Jesus. Então, muita gente fala isso, eu não tenho recursos, não tenho riquezas. E Kardec diz, é louvável a intenção e pode até ser sincero em alguns.
Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos. Aí eu lembrei da parábola. Lembra na parábola que aquele homem rico, mas ele queria mais, né? Ele construía celeiros. Porque na época Jesus falava do quê? Da agricultura. Era um país agrícola. Tem indústria, tem tudo, mas o Brasil é agrícola. Eu tenho assim um defeito que eu descobri há pouco tempo, de ver o Brasil, o Sudeste e Sul, sabe? Ver muito através da mídia. E quando conversando com uma pessoa lá do SESI, as minhas tias e algumas pessoas, eu falei, pô, o movimento espírita está tendo algum problema, né? Ele falou, você está vendo só Rio e São Paulo. Vai lá para Mato Grosso do Sul, vai lá para Sacramento, vai lá para o interior de Minas, vai lá para o Pará, vai lá para o Amazonas, você vai ver como é que ele está crescendo. Eu falei, tem Brasil, né? O Brasil não é só Rio e São Paulo, não. O Brasil é muito grande. Então, e eles falaram, eu vi pessoas falando, ela foi não é Enem, não é Enem, é ENEF, né? Mas numa comércio, enfim, numa coisa dessa de carnaval, mas só que foi em Brasília, da FEB. E ela encontrou pessoas dando palestras, Divaldo era uma delas, ele falou pessoas que falavam assim, nós vem, mas de uma sabedoria, de um conhecimento da doutrina e do cristianismo, de como lidar, e naquelas lá de Dourados, Mato Grosso, lá de uma cidade lá dentro do Tocantins, e a pessoa falando, e o Divaldo assim, olha, e até o Divaldo, eu estou impressionado, eu levo o espiritismo lá para fora e estou vendo que o espiritismo precisa ser cultivado aqui nesse continente chamado Brasil. Indígenas. Então, meus irmãos, o amor é universal. Jesus veio trazer um amor que não é para o Rio, para São Paulo, para os países indígenas, para todos. Para todos. E essa ciência é o grande vínculo que ainda falta da ciência, como a gente conhece, se unir e estudar para que o planeta de regeneração realmente aconteça. Isso está próximo. O próximo, que eu digo, não é o próximo nosso, não, tá? É o próximo plano espiritual, que 1000 anos. Divaldo sempre falava, cuidado quando o espírito disser para você, vai passar, logo, logo. Porque vai passar logo, logo para mim que sou ansioso, já passou. Mas o logo, logo para espírito pode ser 1000 anos. Porque nós somos eternos. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu fui criado simples e ignorante há 1 milhão de anos, o que são 60 anos? Diminuir um pouco a minha idade, tá, gente? Mas o que são 60 anos? Não é nada. Nada, é um pingo no oceano. Então, para eles, que têm a visão de cima da montanha, uma vida de até 100 anos, 200 anos, não é nada, vida física. Diante do quê? Da eternidade. O planeta Terra, segundo os cientistas, tem 4,5 bilhões de anos. E nós estamos aqui. Eu vi um programa que o cara botou no calendário. E nós estamos aqui. O dia 1º de janeiro foi a criação da Terra. Nós chegamos na Terra no dia 31 de dezembro, quase meia-noite. Quer dizer, olha o amor de Deus. Preparou um planeta durante bilhões de anos para nos receber o quê? Há 2 milhões de anos. Mas assim como civilização, há 10 mil, 20 mil anos. A Gênesis é um livro maravilhoso. O que a gente conhece, né? É um dos livros do Pentateuco Espírita. E eu acabei conhecendo a Gênesis meio que na força, porque eu precisei fazer um curso, né? Me pediram para fazer um curso. Eu falei, Mauro, eu gostaria que você fizesse um curso da Gênesis. Eu falei, mas eu não leio a Gênesis. Então leia, você vai fazer um curso da Gênesis. E eu fiquei encantado com aquele livro. É um livro maravilhoso sobre a ciência material e a ciência espiritual, como elas se unem, como você vê, nossa, como tudo é muito maior do que a minha vã filosofia, imagina, né? E aí ele diz assim, não haverá quem desejando fazer bem aos outros, muito estimaria para poder começar a fazê-lo a si próprio, proporcionar a si mesmo alguns gozos mais,
por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Isso bateu em mim forte, forte. Quantas vezes eu já me vi, aí falando da esmola material, né? Eu tinha ali 2 notas de 5 e uma de 2. Aí eu ficava olhando a pessoa falando, contando. Aí eu falei assim: 2 de 2 ou 2 de 5? Não é isso, é mesquinhez, né, gente? Aí, dependendo da história da pessoa, né? Eu tô, não sei o que. Aí eu falei: eu dou de 5. Daqui a pouquinho eu falei: não, acho que eu vou dar de 2. Não, eu vou dar de 5. Isso é coisa. E não me fazia falta naquele momento nenhum. Porque quando para você na rua, às vezes você está andando, passa no meio dele e ninguém te para, né? Mas de repente vem um que eu falei: ele está vindo, a pessoa está vindo, não tem jeito, passa 500 pessoas ali, ele vai em você. Tem algum motivo, gente. Aí você para ouvir. Divaldo sempre falava: alivia a dor, depois investiga. Primeiro alivia. E ouve aquela pessoa. Tira 2 minutos, 3 minutos. Agora, aposentar tem essa vantagem, né? Eu posso treinar, eu estou atrasado do trabalho, até mentira. Já falei até isso, mas não é mais verdade, é mentira. Então a gente pensa primeiro se aqueles R$ 5, eu estou dando só um exemplo, vai fazer falta ali no hortifruti. Gente, o quilo do quiabo, sei lá, está quase R$ 30, né? Está tudo caro para chuchu. Então, não é a questão do valor, é a questão daquela fé que você tem, vai me fazer falta. Poxa, chega Natal, vamos doar as roupinhas, né? Que você tem em casa, aí você fica. Aí você começa a abrir aquele armário louco de roupa velha. Mas essa camisa aqui, puxa vida, eu usei durante 40 anos, está toda poída. Eu tenho assim um afetivo com ela. Aí, sei lá, 30 peças de roupa, você tira 2 e ainda depois você fica falando: pô, não era para eu ter dado aquela calça, está me fazendo falta. É esse tipo de coisas que ainda é inerente a nós. Nós somos assim, presos ainda a essas coisas. Jesus não julga ninguém. Ele veio trazer uma boa nova. Ele não diz para você assim: vem, larga tudo e me segue. Lembra daquele homem rico que falou assim: Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Continue fazendo. Mas eu faço isso, eu quero dizer, continue fazendo. Aí quando Jesus viu o que ele queria, né, que era aquela coisa de mostrar que ele era bom, porque tem isso também, né? Não é mostrar só abundância, eu quero mostrar que eu sou bom. Aí ele disse: então tá bom, você quer realmente me seguir? Vende tudo que você tem para os pobres e me segue. Aí ele saiu triste, chateado. Porque Jesus já tinha falado para ele: olha, eu sei o teu limite. Eu sei o teu limite. Eu sei até onde você pode ir. Daí em diante, pedir a você mais do que isso não dá. Então, respeitemos os nossos limites. Façamos. Mas se você não pode fazer uma coisa grande, vai deixar de fazer uma coisa pequena, um sorriso, um abraço. Isso pode ser considerado uma esmola também. Como aquele homem: eu quero um abraço. E eu estava ali com o meu ovo quente, né? Ovinho. Nos dias mais frios, o ovinho quente e o cafezinho quente. E ele não queria nada daquilo. Ele queria um abraço. Então, às vezes, as pessoas estão precisando só de um atendimento fraterno, de alguém que as ouça. Você já não recebeu um telefone? Quem já não recebeu um telefone? Uma pessoa falou 2 horas, eu falei: estou tão aliviado, você não falou uma palavra. Agora eu preciso ir, tá? Eu estou te pedindo, eu preciso que você me ouça, que você me ajude. Tá, então fala. Eu fiz isso, tá? Não só isso. Não foi só daqui para lá, não foi. Aí falou. Aconteceu essa semana comigo. Ou então aqueles torpedos do WhatsApp. Eu acho, agora, eu leio depois, que agora eu estou precisando, não. Porque a pessoa já fez o quê? Ela já desabafou. Então ela mesma já se sentiu aliviada daquele peso, daquela montanha que estava sufocando ela. Saber ouvir é uma arte, não é? Não tem um ditado que diz: saber de quem poucos sabem ouvir. E ele diz o seguinte: existe a parte material, mas existe o ponto sublimado da caridade, que nesse caso estaria em procurar, no seu trabalho, pelo emprego das suas forças, de sua inteligência, dos seus talentos,
os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas eu tenho aqui um abraço, eu tenho um sorriso, eu tenho uma palavra. Qualquer talento que você tiver. Olha, procura o centro, lá o SecX. Quem sabe eles não possam te ajudar. Você está aqui pertinho. Procura a igreja tal. Leva a pessoa até ali. Ó. Eu não sei direito, ó, acompanha até um ponto, é ali. Agora é só subir aqui. Isso não é uma caridade? Porque muitas vezes a esmola material a gente dá para o quê? Se livrar do incômodo de ser abordado. A outra é mais complicada. E nós vamos ver rapidamente por que isso acontece, está acontecendo no mundo. Eu trouxe um livrinho aqui muito bom para a gente ver isso. Então, esse é o ponto sublimado. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. O óbolo da viúva não é só a questão da pobreza que ela era, pobre de matéria, mas era a humildade que ela teve. Ela podia ser pobre, mas não ser humilde, né? Tem muito pobre seu bairro e muito rico humilde. Isso não quer dizer nada. O que ele quis dizer é o seguinte: ela deu do que ela nem tinha. Ou seja, hoje, eu, como dizia um colega meu, acordei com velho atrás do toco, ou seja, de mau humor. E aí passou uma pessoa, estou precisando tanto de alguém para me ouvir. É isso que eu estou do sacrifício. Você está de mau humor, você está chateado, cheio de problemas, e tem uma pessoa que está precisando falar alguma coisa para você, você pode ajudá-la. O que você vai fazer nessa hora? Qual é a atitude que você vai ter nessa hora? Essa é a grande pergunta, por isso que eu me pergunto, quando eu vejo o Detio, qual é o meu papel enquanto espírita, né? Nós não somos os trabalhadores da última hora? Qual é o nosso papel? Eu não posso dar nada agora, e ela nem me pediu, a pessoa nem me pediu, só pediu dois dedinhos de prosa, né? E o avô da minha filha, né, que já desencarnou, ele dizia assim: quando uma pessoa não quer conversar, quando ela está de mau humor, você pergunta assim: você tem mãe? Ele, nem pai. Quer dizer, para a pessoa nem continuar a conversa, né? Você tem mãe? Nem pai. Então, assim, quando você não está bem, é que vem a prova. Quando você não. Porque se você sai, hoje eu estou preparado, pode vir, não vem nada, né? Aí você saiu todo estabanado naquele dia para o trabalho, para algum compromisso, está atrasadão, e aí começa, né, a vir todos os problemas, os sinais fechados, aquele motorista que quase de moto, que motos agora estão ótimas, né? Estão andando na passarela, em cima da calçada, eles são os donos de tudo. Eu não sei quem tem moto aqui, eu sei que tem gente que tem moto que respeita. Mas motoqueiros de Deus, estava eu atravessando a passarela de pedestre, lá em São Cristóvão, indo para a empresa que eu trabalhei, eu vi naquilo assim: sai da frente, uma moto em pé assim, aí eu me jogou todo mundo, o pessoal passou, só eu me indignei. Todo mundo riu. Ah, ele é doido, rapaz, ele é doido. Eu falei: gente, eu estou errado, está errado. Isso de cidadania também está errado. Ô, você está errado. Chama no canto, não é isso? Chama num canto e fala: você está errado. E não achar que aquilo é normal. Vocês estão entendendo? Normalizar o erro também não é a caridade. Não é a caridade. Temos que ser, como disse Jesus, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Não também é caridade. Quantos nós dissemos para os nossos filhos, ou aqueles que nós tivemos que educar, para o bem deles no futuro? Quantos nãos Deus diz para nós, para o nosso bem no futuro, mas aí nós fazemos que nem os filhos, né? Pirraça. A gente faz pirraça. Então, a ciência do amor é muito mais complexa, mais difícil de se praticar, não porque ela seja difícil, mas é que o nosso estágio evolutivo ainda nos prende muito àquelas coisas que ele fala aqui, ó, quimeras. Esse seria o sacrifício. Infelizmente, a maioria das pessoas vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito. Eu já acumulei merecendo, eu estou lá na fila. Enriquecer de súbito. Nunca ganhei.
40 e tanto, nem terno. Gente, olha, o máximo que eu consegui foi apertar 2 números. E eu já vi antigamente pessoas lá na empresa fazer aqueles bolões e eu não participava. Eu realmente não participava porque aquele compromisso, pô, de todo ano, todo mês tem que estar ali. Era R$ 30, R$ 40, não ganhava nada. E eu ficava só pensando assim, pô, se todo mundo ganhava, eu estava sozinho, né? Nunca ninguém ganhou, graças a Deus, eu orava. Senhor, não deixe isso ganhar. Mas as pessoas querem enriquecer de súbito. E sem esforço, correndo atrás das quimeras da vida, quase a descoberta de tesouro, a favorável infância, que é o exagero, no recebimento de inesperadas heranças. Eu, às vezes, eu encontrei um amigo de muitos anos, que a gente estava conversando, de muitos anos, falou assim, rapaz, eu estava em casa um dia, chegou naquela época era telegrama, havia falecido um parente meu lá do interior e ele me deixou uma parte da fazenda dele. Cara, tem cabeça de gado aberta, não sei nem o que fazer com isso. Eu estava pobre num dia e fiquei com dinheiro no outro. Eu nunca, não sei nem quem é esse tio. Agora deixou para ele. Ele estava indo lá para Goiás, para algum lugar, né? Então, assim, foi de súbito. E ele nem sabia. Essas 350 milhões acumulou. Você sabe o que você vai fazer com isso? Vai te dar dor de cabeça. Olha que vai dar. E aí, só para nós encerrarmos, temos essas duas grandes caridades. A caridade material, que nós fazemos dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa evolução, dos nossos limites, e a caridade moral, que é mais complexa, nós vimos aqui na página inicial. Por que está tão difícil hoje em dia? Porque quando a gente fala assim, caridade, moral, isso tudo tem a ver com o quê? Com espiritualidade. O que está acontecendo aqui? Quanto mais globaliza, menos as pessoas parecem ligar para a espiritualidade. As pessoas só querem saber do material. E aí eu peguei aqui esse livro, Diálogos Espíritas, do Vinícius Lara, pelo Espírito de Von. Não conhecia. E gostei. E, por um acaso, o acaso não existe, Kardec já o diz. E tem 2 perguntas aqui sobre a ciência e o cristianismo, ou o espiritismo. É de perguntas e respostas. Eu separei aqui por que o mundo está tão pouco caridoso, tão pouco... Você vê a doutrina espírita, quando ela migrou para o Brasil, ela já estava morta lá, na Europa. E o Chico já desencarnou tem 22 anos. Nós estamos a ser uma referência nova. O movimento espírita, não sei se os irmãos, o movimento está passando. Eu vou em muitas casas, não aqui, mas eu estou vendo muitos problemas de relacionamento. A FEB está um pouco distanciada, enfim, vários problemas que não é o caso, estão acontecendo por conta de questiúnculas. Não é? De estar de branco ou não estar de branco, enfim, essas coisas todas. São pequenos exemplos, tá? De postura, de ter que fazer isso, ter que fazer. Eu respeito todos. Mas há um movimento chamado Unimento Universal dos Estudos Espíritas. Vamos estudar, vamos nos unir. Não precisamos... A minha tia, quando foi a Sacramento, ela falou que todas as casas espíritas de lá onde Eurípides trabalhava, eles frequentam os dirigentes estão aqui, daqui a pouco, foi aqui, você não estava lá, hoje eu estou aqui, mas aí o outro está lá. Porque a gente precisa ser uno nas nossas ideias, senão a gente vai enfraquecer. Então, por que o mundo está tão assim dividido, polarizado? O óvulo da viúva está tão mal interpretado, não é? Ele faz a seguinte pergunta, Daniel Salomão e Humberto Schubert. Por que as pesquisas entre ciência e espiritismo estão operando tão poucas conversões, ou nem foram limitadas no século XX como foi no século XIX? Então, que era o nome da ciência. E ele diz o seguinte:
Ao que consta, estou lendo só um pedaço que falta, já até acabou meu tempo. Ao que consta nos compêndios da história comum, todas as nações beligerantes, ou seja, que estão em guerra, se alimentam fortemente a religião para provocar essas guerras. O que está acontecendo no Oriente Médio hoje? Tudo aquilo que nós não queríamos, não é? Quem compreendeu os significados mais profundos disso? Quando a guerra rompe, cruel e generalizada, ela causa uma espécie de trauma coletivo, que expõe o homem moderno aos mais impetuosos abismos de sua ignorância, tendo como parte de suas consequências o avanço do niilismo e o distanciamento das experimentações acerca do além-túmulo. Sabe o que é niilismo? É a negação da existência. A vida, nada vale a pena. Nada, nem política, nem religião, nada. Eu sou niilista. Tem um desses, não sei se é o Nietzsche ou se é o Schopenhauer, um deles era pessimista, acho que é o Nietzsche. E só fala, eu li um livro e falei, meu Deus, que homem pessimista, nossa senhora. Que é o nada. E tem uma outra coisa aqui, que ele diz o seguinte: o esforço de revelação do além e das leis invisíveis que regem o universo está aí para toda a atividade intrinsecamente humana pesquisar, solicitando apenas conjugar não apenas análise empírica, ou seja, provar ou não provar, de fenômenos, mas sugerir um paradigma de conhecimento que não fique encarcerado no materialismo e que contemple a filosofia idealista da caridade, do amor, que é a parte fundamental dessas experimentações. Então, meus irmãos, o que fica para a nossa reflexão? O óbolo da viúva é muito mais do que qualquer ensinamento de Jesus, é muito maior do que apenas dar e receber. É modificar, é tirar de nós essas montanhas de imperfeições, que aí a nossa fé vai dizer, move daqui para ali e moverá. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e muito obrigado pela oportunidade. O celular, gente, é só o bloco de notas. Estava todo desligado. Antigamente eu anotava, agora eu boto o celular. E agora chegou o momento do passe, em que nós vamos permanecer sentados, relaxados, mais atentos, continuando ligados aos nossos mentores, aos trabalhadores da casa, para que possamos receber todas as bênçãos necessárias para o nosso refazimento físico e espiritual. E assim agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez, por esse momento de fortificação do nosso espírito, de envolvimento amoroso contigo, com os trabalhadores da casa, com os nossos mentores. Que essa ligação, Senhor, não seja somente aqui nesse momento, mas que tenhamos a serenidade para lá fora lembrarmos também que estamos sob as tuas bênçãos e sob o teu olhar, Senhor, e possamos nos serenar das dificuldades, dos momentos menos felizes que todos nós passamos. Lembrar de ti, lembrar dessa casa, lembrar desse momento. Que a tua paz nos envolva e que os trabalhadores do passe possam nos envolver com a sua luz, com o seu amor, com o seu carinho. Graças a Deus.
E assim, Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por esse dia,
por essa tarde de trabalho, de estudo, por termos nos dado essa chance de estar aqui. Que possamos, Senhor, perseverar nessa vontade de seguir os teus ensinamentos. Muitas vezes achamos que ainda não somos capazes. Muitas vezes ficamos ainda ligados às nossas coisas materiais, esquecendo que tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas também sabemos que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor é perseverante. E um dia todos nós vamos conseguir entender verdadeiramente o que é te seguir. Nós já estamos aprendendo. Obrigada por essa oportunidade de nos ensinar. Que possamos, Senhor, retornar aos nossos pontos de origem, na tua paz, na tua segurança. E te pedimos mais uma vez, pelos nossos irmãos que não te conhecem, ou que estão mais esquecidos como nós, do teu amparo. Que eles possam ser tocados e voltar o olhar para ti. E assim te pedimos a permissão para, de nossa parte, encerrarmos mais essa tarde de estudo na nossa casa. Graças a Deus. Agora chegou o momento dos nossos avisos, dos nossos convites, né? A casa sempre faz o convite para o estudo, que acontece no sábado, 3h30 às 4h30. A reunião pública, que começa às 4:55. E quarta-feira temos também o estudo de 5h30 às 6h30 e 5:55 a nossa reunião pública. Além do estudo no Zoom, que é segunda-feira, Livro dos Médiuns, iniciando às 17h30 com a leitura do livro Ave Cristo, agora, né, um outro romance de Emmanuel, e às 18h, então, inicia o estudo do Livro dos Médiuns, que vai até às 19h. E na sexta-feira, também iniciando às 17h30, com a leitura do livro Ave Cristo, e às 18h, o estudo do Evangelho. A nossa casa está aberta com biblioteca, e estamos aqui para receber a cada um que queira participar dessa grande família de Chico, sob o olhar amoroso de Jesus e da nossa Mãe Santíssima. Uma boa noite a todos, uma boa semana. E nos vemos na quarta ou no sábado.